meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você e toda a sua família. Um abraço do seu irmão Gilmar Miranda. Nós estamos iniciando mais um programa Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, segundo ciclo, o nosso vídeo Discipulando. Seja bem-vindo e a partir de agora nós estamos juntos em mais um estudo da Palavra de Deus. Taught my heart to fear and grace my fears relieve. How precious. Nossa sexta lição tem como título Crendo em Jesus Cristo. E nós vamos já dar início com o nosso texto base que está no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Acompanhe então aí na sua Bíblia, na sua leitura, também na sua revista. E diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos a nossa meditação também. Diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fique atento aí aos nossos tópicos e aos nossos subtópicos. O primeiro tópico tem como título O Nosso Senhor. O primeiro subtópico é Jesus chamado Cristo. O segundo é o Logos. O terceiro é feito servo do Senhor. E também nós vamos para o nosso segundo tópico, que tem como título Concebido pelo poder do Espírito Santo. Nosso primeiro subtópico é o Filho de Deus se fez homem. O segundo é verdadeiro Deus. E o terceiro subtópico do tópico segundo, verdadeiro homem. O nosso terceiro tópico tem como título Crucificado, morto, mas ressurreto. O nosso primeiro subtópico, Jesus foi condenado pelos homens. O segundo subtópico, do tópico 3, crucificado e morto. E o terceiro subtópico, do tópico terceiro, Jesus ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Então aí está o nosso primeiro tópico, que tem como título O Nosso Senhor. E o primeiro subtítulo, ou o primeiro subtópico, é Jesus chamado Cristo. Interessante vou comentar um pouquinho esse assunto, porque os israelitas esperavam o Messias. O Messias seria aquele que viria salvar o povo de Israel, seria o Salvador de Israel. Porém, quando Jesus veio, eles não puderam reconhecer o Messias. Os humildes reconheceram, aqueles que eram pessoas simples, que viram o que Jesus fez, o que Jesus realizou, eles viam Jesus o Messias, viam Jesus o Salvador. Porém, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os grandes, eles não conseguiram entender, não conseguiram ver em Jesus esse Messias que era aguardado e esperado pelo povo de Israel. Então, infelizmente, eles se decepcionaram com o Messias. Por quê, irmãos? Porque eles esperavam alguém poderoso, eles esperavam, quando eu digo poderoso, estou dizendo um homem que viria revolucionar a nação de Israel, que viria libertá-los da escravidão dos romanos, qual eles viviam naqueles dias.
Mas Jesus veio exatamente o contrário de tudo aquilo que eles imaginavam. Jesus veio um homem humilde, um homem simples, era um rei, mas um rei não dotado de riquezas, não dotado de poder humano, que tinha um exército no seu comando. Jesus era um homem que tinha poder no mundo espiritual. Mesmo depois de tanto tempo da sua morte, há mais de 2000 anos atrás, nós, os cristãos, continuamos acreditando e crendo que Jesus está vivo. Aliás, é o único líder espiritual que está vivo, que permanece vivo. Todos os outros morreram, foram sepultados e lá permanecem. Mas Jesus, ele ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E nós temos esta esperança e temos esta fé. Então, os judeus esperavam o Messias, porém o Messias que eles esperavam, de acordo com o que eles entendiam, não veio. E aí nós entendemos que Jesus quer dizer o Salvador. Jesus quer dizer o Salvador. É o Messias de Israel que eles tanto esperavam, porém, não, quando ele ali estava, eles não puderam perceber. É o ungido de Deus para redimir o povo de Israel. O Cristo para redimir o mundo. Então, Jesus veio para salvar, veio para libertar o povo de Israel. Como diz a palavra lá em João capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então Jesus veio para os judeus, veio para eles, mas eles não perceberam. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor. Nosso segundo subtópico é a palavra o Logos, ou seja, Logos quer dizer, no grego, palavra ou verbo. Então, quando o apóstolo João ele escreve em João capítulo 1, verso 1, ele diz, no princípio era o verbo, ou seja, e o verbo estava com Deus. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as coisas, nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, e formou o Senhor Deus os céus e a terra. Então, isso quer dizer exatamente o seguinte, quando Deus estava criando todas as coisas que existem, quem estava lá com ele? O verbo, ou seja, a palavra. Quem estava lá com ele? Jesus. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ele estava ao lado de Deus. E o verbo era Deus. Isso atesta, ratifica a nossa lição sobre a Trindade. E o apóstolo João ainda diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então você percebe que Jesus, ao ser enviado a este mundo, o verbo, a palavra de Deus, ele veio com um propósito. Qual o propósito? O propósito de salvar a humanidade, de salvar os homens. A minha vida, a sua vida só pode ter sentido se o verbo habitar dentro de nós, se a palavra estiver dentro de nós, se Jesus estiver dentro de nós. Nós vamos encontrar sentido para as nossas vidas. Você só vai encontrar sentido para a sua vida se Jesus Cristo, o Logos, a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, estiver habitando dentro do seu coração, dentro da sua alma. Você que está me ouvindo agora, aonde você estiver, com quem você estiver, você de repente está procurando sentido na sua vida e você já fez tantas coisas ou está fazendo tantas coisas, e quanto mais coisas você faz, mais vazio você se sente, mais vazio você está. É porque está faltando o Logos de Deus na sua vida. Está faltando a paz do Senhor Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 6, a palavra do Senhor diz claramente, quando Isaías está clamando ao Senhor, ele diz, ele se sente um miserável. Miserável é o homem que sou. O apóstolo Paulo também assim diz, miserável homem que sou, porque nós somos miseráveis pecadores sem Deus, precisamos do seu perdão, precisamos da sua misericórdia. O verbo se fez carne, a Bíblia diz, e habitou entre nós. Jesus é esse verbo que habitou entre nós.
Nosso terceiro subtópico tem como título feito servo e senhor. E aí nós precisamos entender e compreender, primeiro, o que é ser servo. Servo, é claro, é alguém que presta um serviço, é alguém que está sujeito a obedecer, a servir a uma causa, a um propósito. Jesus é o servo de Deus, como a Bíblia Sagrada assim nos diz, mas ele veio também como homem para servir a humanidade, servir aos homens. Isso é bem claro quando a Bíblia diz assim, que quando os discípulos, em um determinado momento, eles estavam ali querendo, pensando, iriam alcançar um lugar maior lá no céu, um status maior, vamos assim colocar humanamente falando, Jesus foi bem claro, disse para eles, olha, aquele que quiser ser maior no reino dos céus tem que ser o menor, ou seja, tem que aprender a servir. Quem quiser ser maior tem que ser o menor, tem que aprender a servir. E aí nós vemos desde o nascimento de Jesus, quando a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 7, eu vou ler para você, que diz assim, no verso de número 7 do capítulo 2, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não achou lugar para eles na estalagem. Ou seja, o Filho de Deus não achou lugar aqui na terra para nascer. Nenhuma estalagem, uma pousada, um hotel para ele nascer, não foi possível naqueles dias. Vejam como os homens estavam despreparados para receber o Salvador, o Filho de Deus. Mas vamos imaginar se fosse nos nossos dias, se fosse eu e se fosse você, com essa mentalidade que nós temos hoje dentro do século XXI, de uma mentalidade cheia de materialismo, nós pensamos apenas em consumir, termos dinheiro, sermos ricos e poderosos, como nós teríamos recebido também o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus. Então, Jesus é o servo, Ele é o Senhor. Ele é bem claro quando diz assim, eu não vim para ser servido, mas vim para servir os homens. Mas além de servo, Jesus também é o Senhor. Como Ele é o Senhor? Porque nós já lemos lá, no nosso texto lá de João capítulo 1, que Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, Ele é o Senhor de todas as coisas, mas Ele é o Senhor também da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. E aí é interessante porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36, diz assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaram, ou seja, aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Cristo. Aí o apóstolo Paulo vem lá em Filipenses capítulo 2, verso 9 ao verso 11, diz que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus, todo o joelho tem que se dobrar, na terra, debaixo da terra e no céu, na terra e embaixo da terra. E todos confessem que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Então, que nós possamos, a exemplo do Senhor Jesus, sermos servos. Aprendemos a servir a uns aos outros, com amor, com fidelidade, com dedicação. Meus amados irmãos, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus é eu, o reino de Deus é você. Eis que vos dou a minha paz eu vos dou, disse Jesus. Mas essa paz só pode estar dentro de nós se nós aprendermos a amar uns aos outros e estarmos dispostos a servir uns aos outros. Nosso segundo tópico tem como título Concebido pelo poder do Espírito Santo, e o nosso subtítulo é O Filho de Deus se fez homem. Nós encontramos no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, toda essa narrativa que mostra os acontecimentos daqueles dias. Maria, ela sendo visitada pelo anjo Gabriel,
E ele, explicando o que iria acontecer, ela então interroga e diz assim: mas como isso se sucederá? Como isso é possível? Como isso vai acontecer? E aí o anjo diz no verso de número 35, e respondendo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós vemos essa narrativa bem clara de como as coisas iriam acontecer. Então Jesus, ele é gerado no ventre de Maria, ela não conhecia homem, sexualmente ela não havia conhecido ninguém, ela era virgem, e Jesus então nasce de uma virgem, chamado de nascimento virginal, né? Ou seja, Jesus, ele nasce de uma forma diferente das outras pessoas, vamos assim colocar. É gerado de uma forma diferente e nasce de uma forma totalmente diferente. Nasce de uma virgem, porque Maria não havia conhecido homem algum até então. E na sequência do texto, na sequência da história, a gente então, isso introduz o ser divino, a encarnação, que revela. A encarnação quer dizer exatamente, o divino se torna humano, o divino espiritual, o divino se torna carne, e como diz o apóstolo João, e habita entre nós, e nós vimos a sua glória, o apóstolo assim dizendo, como a glória do unigênito Filho de Deus. Então, o Deus da Bíblia buscou se revelar à humanidade toda como igual a ela. Ou seja, Deus se torna um de nós, se torna como nós. Por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, mesmo sendo, em outras palavras, como um de nós. Ele não pecou. Por isso é que nós o chamamos de Salvador, de Senhor, porque ele adquiriu por não ter pecado, por ser perfeito, por morrer pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus, ele era o sacrifício de Deus que morreu pelos nossos pecados. Nosso segundo subtópico tem como título Verdadeiro Deus. O credo apostólico, ele diz assim: creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Há vários textos na Bíblia que atestam e testificam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, portanto, igual a Deus. Lá em João, capítulo 1, verso 1 e verso 2, nós já citamos: no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito se fez. Mas o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5 e verso 6, Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus Cristo é Deus, porque ele é antes de todas as coisas. Ele subsiste antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça, o cabeça da igreja, do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. No terceiro subtópico tem como título Verdadeiro Homem. Esse subtópico nos mostra a humanidade de Jesus. Jesus foi tentado como eu e como vocês somos tentados. Jesus chorou, Jesus teve tristeza, Jesus se angustiou. Olha só, em Hebreus 4:15, a Bíblia ela diz que Jesus, em tudo ele foi tentado e provado, mas sem cometer pecado. Lá em Mateus 26:38, então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Em João capítulo 11, verso 35, a Bíblia diz que Jesus chorou quando ele estava ali diante do túmulo de Lázaro, quando ele chegou em Jerusalém também, que viu Jerusalém, e ele profetizou sobre Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus também chorou.
Então, quando conhecemos a natureza humana de Jesus, chegamos a Ele com toda a nossa fraqueza, com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa humanidade. E Ele é capaz de nos compreender, Ele nos compreende, porque Ele já foi como eu, já foi como você. Ele foi humano como nós. Jesus sabe do que eu preciso, Jesus sabe do que você precisa, do que você necessita. Deus, em sua glória, encarnou-se humanamente e não quis ser um super-homem. Deus não quis ser um super-homem. Deus foi homem. Sofreu como eu sofro. As mesmas necessidades que você tem, Jesus também teve. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele poderia ter vindo de uma forma diferente, poderia como alguém rico, como alguém poderoso, poderia, mas não. Ele veio humildemente, morreu pelos nossos pecados, para que tenhamos vida e vida em abundância. O terceiro tópico tem como título Crucificado, Morto, mas Ressurreto. E o primeiro subtópico é Jesus foi condenado pelos homens. E aí nós ficamos imaginando como pode um homem tão bom como Jesus, que só fazia o bem, curava as pessoas, libertava os endemoniados, ressuscitava os que estavam mortos, como ele foi levado àquela cruz, como ele foi tão humilhado pelas pessoas naqueles dias. Mas havia um mundo espiritual que cercava Jesus, o mundo da maldade, o mundo do pecado, dos homens, aquela liderança, os líderes de Israel, dos judeus. Eles queriam queriam a morte de Jesus, porque Jesus incomodava eles, incomodava cada um deles. Jesus expunha o pecado deles, Jesus expunha a falsidade que eles tinham. Mas nós fomos imaginar nos nossos dias também, se estivéssemos no lugar daqueles homens, será que nós faríamos também diferente com o nosso coração carregado de pecado? Nós pensamos no nosso próprio bem-estar, na nossa riqueza, pensando no nosso status quo, entre as pessoas, como ficaríamos, a liderança que eles exerciam. Foram os líderes religiosos que levaram Jesus à cruz do Calvário. Nós podemos imaginar, não foi não. Quem levou Jesus à cruz do Calvário foi o meu pecado, foi o seu pecado, foram os nossos pecados que levaram Jesus até a cruz do Calvário. Por isso, a Bíblia diz, não existe um justo, nenhum sequer. Não adianta alguém pensar porque se achar bonzinho, eu sou bonzinho, eu faço obras de caridade, eu faço bem para as pessoas, meu querido, meu irmão, meu amigo, isso não te leva à salvação. A salvação é pela fé em Jesus. Jesus foi crucificado, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. O segundo subtópico, crucificado e morto. Esse foi o preço que Jesus pagou pelo seu pecado, pelo meu pecado. A morte na cruz, a morte como um cordeiro de Deus. A Bíblia diz que ele foi levado e como um cordeiro, ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não disse absolutamente nada. E você pode imaginar esse sofrimento, você pode imaginar aquele homem sendo levado ali inocentemente para ser colocado numa cruz, morrendo por algo que ele não tinha culpa e carregando todo o pecado de todos os seres humanos, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todas as gerações. Imagina o peso daquela cruz, não apenas o peso literalmente da madeira ou do madeiro, mas o peso espiritual que Jesus estava carregando ali na cruz do Calvário. Estava carregando em si, carregando sobre si. Por isso a Bíblia diz, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o terceiro subtópico, Jesus ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. Que coisa gloriosa! Isso é o que me faz estar aqui. Isso é o que faz você estar aqui nesse momento, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Todos os grandes líderes de grandes religiões morreram e estão sepultados. Moisés morreu. Moisés é o líder do judaísmo. Os judeus têm um grande apreço por Moisés, mas Moisés não ressuscitou. E Confúcio também não ressuscitou. Buda também não ressuscitou. Nenhum líder espiritual ressuscitou.
mas Jesus ressuscitou dentre os mortos para que você hoje tenha vida, tenhamos vida, que possamos adorar o seu nome. Se fez homem, Jesus se fez homem, sendo Deus. Ele veio a este mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, o que mais podemos fazer, além de adorá-lo, além de glorificá-lo? E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, se não houvesse ressurreição, a nossa pregação seria em vão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todo o cristianismo seria apenas balela. O cristianismo seria só mais uma religião. Mas para a glória de Deus, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso, nós podemos dar glória a Deus. Nós não servimos a um homem. Nós não servimos a uma religião. Nós servimos a um Cristo ressurreto que pode dar vida eterna, que dá vida eterna, que pode transformar o velho homem numa nova criação. Não importa quem você seja, Jesus tem o poder de transformar a sua vida. Não importa aonde você está, Jesus tem o poder de arrancar você daí, desse pecado, dessa lama, dessa sujeira e trazer você para uma nova vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te dê coragem. E que você seja um vencedor em Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima com a nossa lição, conhecendo as doutrinas da Bíblia e os vídeos discipulando. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.